Estamos abrindo agora aqui essa live, esperar o pessoal entrar para a gente poder começar o nosso tour, o nosso roteiro, e vocês fiquem nesse momento contemplando algumas imagens da cidade de Amsterdã, foco do nosso roteiro de hoje. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos visitar dois museus de Amsterdã, a Casa de Rembrandt, uma das residências do artista em Amsterdã, e o Rijksmuseum, que é o principal museu da Holanda, especialmente de arte clássica, barroca, renascentista. Enquanto o pessoal vai entrando, pergunto se estão me ouvindo bem, se o som está bom, que daqui a pouquinho a gente vai começar justamente os conteúdos. É a hora que eu começar o conteúdo, eu vou remover os comentários, tá? Para que vocês não tenham as letras, os comentários interferindo nas imagens. Então, por enquanto, dando-se boas-vindas e aguardando o pessoal entrar para que a gente possa iniciar o nosso museu. Vamos dar mais uns 2 minutinhos e vamos falar muito sobre o Rembrandt hoje, grande artista do século de ouro da pintura holandesa, um dos maiores gênios da pintura de toda a história, né? Um dos maiores nomes da história da pintura. Amsterdã é linda, para quem não foi e tiver um dia a possibilidade, a oportunidade de ir, não deixe de conhecer a Holanda, especialmente Amsterdã. Maravilhosa cidade, linda, charmosa, encantadora e com incríveis museus. Tem museu contando a história do país, tem o Rijksmuseum que a gente vai visitar hoje contando a história da pintura do país, da pintura europeia como um todo. Tem o Museu Van Gogh, tem o Museu da Heineken, Anne Frank, tem muita opção artística, cultural para ser visitada em Amsterdã. Hoje nós vamos fazer essa sessão do Museu Virtual, tratando de Rembrandt. A próxima sessão daqui 15 dias, tratando de Salvador Dalí, será o nosso próximo tema, nosso próximo convidado, né? Nossa próxima biografia a ser passada através das lives do Museu Virtual. Essa temporada, os museus virtuais, eles estão muito especiais, né? Nós estamos fazendo biografias de diferentes artistas de toda a história, de diferentes culturas e países. Essa temporada, então, nós teremos 10 roteiros diferentes, cada um desses roteiros homenageando um artista e seus contemporâneos. Hoje será sobre o Rembrandt. O nosso projeto do Museu Virtual, ele acontece desde 2013, é uma realização do Instituto Maratona Cultural. É a 7ª temporada já, nós trabalhamos com Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Nessa temporada quem está nos patrocinando mais uma vez é o Corporate Park, e as sessões, normalmente elas aconteciam antes da quarentena em cinemas da cidade, e esses cinemas eram o Paradigma Cinearte aqui em Florianópolis, né, para aqueles que são de outros estados e cidades que estão nos acompanhando hoje. As sessões aconteciam em cinemas, no Paradigma, as sessões abertas ao público, e no cinema do SIC, do Centro Integrado de Cultura, as sessões escolares. Sim, porque no nosso projeto, além de atender o público aberto em geral, nós temos sessões específicas para crianças. A live, estão perguntando aqui se ela vai ficar ativa, sim, depois ela vai ficar salva, né? Fica por mais 24 horas no próprio perfil do Instituto Maratona Cultural. Lembrando que hoje a nossa live está sendo transmitida tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube do Instituto Maratona Cultural. No YouTube vocês podem acompanhar as lives anteriores de museus. Nós já fizemos uma sessão sobre Rafael, visitando a Galeria degli Uffizi em Florença e os museus do Vaticano. Nós fizemos também Monet, visitando a Fundação Monet em Giverny e o Museu d'Orsay de Paris. E fizemos, na estreia dessa temporada, o Van Gogh com o Museu Van Gogh. Agora, hoje é o dia de falarmos do Rembrandt. Fica aqui uma sugestão para aqueles que forem assistir no celular, virarem a tela na horizontal para que vejam as imagens ocupando mais espaço, né, dos seus celulares.
E para quem for assistir pelo computador, a dica é que assista pelo YouTube, porque se acessar o Instagram pelo computador, como eu estou filmando na horizontal, a imagem ficará invertida, ela vai ficar na vertical, e assim você não vai usufruir tão bem da nossa sessão. Então o ideal é que no YouTube, no computador, você assista pelo YouTube. Tá? No YouTube você coloca lá Maratona Cultural, você vai achar as sessões anteriores e também poderá acompanhar a de hoje. Nesse momento, gente, eu vou desativar a legenda para que ela não fique passando sobre as imagens, para que vocês possam ter as imagens. Eu me apresento, meu nome é Cláudio Toscano Júnior, eu sou arte educador, professor de desenho, de pintura e de história da arte. Eu moro em Florianópolis, tenho um ateliê chamado Ateliê Toscano, é um ateliê que recebe meu sobrenome, e trabalho junto com o Instituto Maratona Cultural desde 2013 nesse lindo projeto que tanto cativa a gente realizar, chamado Museus Virtuais. Nós vamos deixar de sobrevoar Amsterdã nesse momento para justamente começarmos a falar da vida e obra do Rembrandt van Rijn. Sessões agora totalmente online, né? Totalmente elas virtuais, então museu virtual, né? Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, eu entro em salas de museus do mundo e vou criando um roteiro e caminhando pelas salas para que a gente possa dialogar a respeito das obras. E como sempre acontecia no cinema, agora está acontecendo online, eu estou filmando aqui da minha casa mesmo, projetando as imagens da minha casa, então é um pouco diferente a apresentação do que ela acontecia presencial. Espero que vocês gostem bastante. Vamos começar então falando do Rembrandt, nosso artista-chave. Para abrir a nossa apresentação de hoje, eu coloquei aqui uma foto do Rijksmuseum com o famoso letreiro I Amsterdam à frente, um dos pontos turísticos mais visitados de Amsterdã. Quem vai a essa cidade normalmente tem o delicioso desejo de tirar uma foto junto ao letreiro com esse museu ao fundo. Um museu que tem uma arquitetura neogótica belíssima, um museu que foi criado justamente para abrigar toda a coleção de arte histórica, de arte antiga, holandesa e dos outros. O Dia Internacional do Museu, que é 18 de maio, várias homenagens aos museus pelo mundo todo, e que seria de nós, da arte, dos nossos passeios, das nossas viagens, se não fossem os museus, né? Berço de tanta cultura. O museu, ele tem a mesma raiz, a palavra museu tem a mesma raiz etimológica de musa, né? E o museu seria a residência das musas, onde as musas viviam. E as musas, a origem das musas na cultura greco-romana, na mitologia grega, eram justamente aquelas divindades inspiradoras das grandes artes. Na última live sobre o Rafael, a gente falou das 9 musas em uma das pinturas do Rafael e as representações delas. Então o museu é um berço de arte e de cultura que conta, que narra para a gente a história da humanidade e a história da contemporaneidade. Nesses tempos de quarentena, a arte tem feito aquele harém, né? aquele bálsamo para nós, seja através de lives musicais, lives de teatro, através das pesquisas artísticas que estamos desenvolvendo, as práticas de aprender a tocar, pintar, desenhar. As pessoas mais recolhidas em casa estão tentando descobrir seus talentos artísticos e a arte respira desse modo mais viva dentro de cada um de nós. E vários museus pelo mundo estão disponibilizando passeios virtuais ou disponibilizando mais materiais. A gente vai começar a falar um pouco da carreira do Rembrandt. Ao final, ou no meio, né, durante a nossa apresentação, nós vamos adentrar o Rijksmuseum e conhecer as obras-primas do mestre. Primeiro vou mostrar para vocês uma pintura de autorretrato do Rembrandt. O Rembrandt é muito conhecido por ser um pintor de autorretrato, né? Por ter se autorretratado dezenas de vezes ao longo da sua carreira. Os registros dos seus primeiros autorretratos vieram da adolescência, ainda em alguns desenhos e gravuras de quando ele tinha 16 anos. Com 18 ele pinta o primeiro autorretrato. Se torna emblema de representação. Não que ele quisesse se exaltar, mostrar o quão belo ele era, mas o Rembrandt ele queria justamente usar o próprio corpo, a própria fisionomia,
tanto para exercer um domínio técnico sobre a arte, era um modelo vivo, digamos assim, que estava sempre com ele, né? Que era ele próprio, ao mesmo tempo em que se autorretratar permitia-lhe fazer diversos estudos sobre expressões diferentes, sobre assuntos diferentes, pois ele, enquanto se autorretratava, diversas vezes se vestia como um personagem histórico, ou bíblico, ou mitológico, e assim ele estudava posicionamento do corpo, expressões de olhares. Era muito comum para o Rembrandt, quando ele se vestia de um determinado personagem, ler a história daquele personagem, por exemplo, um apóstolo ou um guerreiro, ler a história daquele personagem e comportar-se fisionomicamente tal qual aquele personagem. E assim ele fazia estudos de expressividades diferentes. Esse autorretrato é um autorretrato de juventude, ele tinha 22 anos de idade quando fez, e nós vamos ver aqui já na fase inicial da carreira o modo, o tratamento como ele realizava, o contraste de luz e sombra, que ficou tão marcado em sua carreira. O Rembrandt costumava deixar esses fundos escuros, tenebristas, e uma luz focada numa parte do personagem. Na juventude é muito comum nós termos essa luz focal pegando o rosto, um pedaço do ombro, e deixando todo o restante da face no breu, sumindo junto à escuridão do fundo. Ele viveu num período que é o século XVII, nasceu em 1606, faleceu em 1669, portanto viveu 63 anos, e esse período, século XVII, ele é tido como o século de ouro da pintura holandesa, onde grandes gênios, grandes mestres da arte desse país, dessa cultura, se desenvolveram. Nesse período, a arte foi batizada de barroca, né? E uma das características do barroco era justamente esse alto contraste entre luz e sombra, retratos do artista, já em idade avançada, acima dos 60 anos de idade, no penúltimo ano de vida do artista, e a gente vê que muda um pouco o estilo, a maneira de representação, a maneira de uso da tinta, a plasticidade da pintura aqui já está um pouco diferente. Enquanto o retrato de juventude, a obra era mais esfumaçada, a tinta um pouco mais diluída, nesse retrato de maturidade, nós vamos ver que ele vai empastar mais a tinta, ela será mais espessa, mesmo na face. Eu vou aproximando aqui para que a gente possa sentir melhor as pinceladas, as marcas de pincel do artista com uma tinta mais espessa sobre a tela. Eu falo isso porque ao longo da carreira de um artista, ele transmuta, né? Ele vai se modificando, vai se reinventando, adquirindo uma certa maturidade e também reinventando o seu modo de compor e de utilizar as técnicas e materiais. Pensa num artista que começa a pintar com cerca de 18 anos, pinta até a sua morte, né? Ele pintou por mais de 40 anos, né? O desenvolvimento pictórico dele foi de cerca de 45 anos. Então, ao longo desse tempo, as pessoas se transformam, muitas coisas acontecem e elas vão modificando a sua maneira. O Rembrandt, então, uma das temáticas mais desenvolvidas pelo artista foi o autorretrato, mas ele não se limitou a isso, obviamente. O Rembrandt é muito conhecido também por retratar outras personalidades da sociedade holandesa. A essa época, a Holanda havia rompido com a Espanha e conquistado sua independência ao longo da vida do Rembrandt. E nesse ínterim havia uma crescente sociedade comercial, né, mercantil no país baixo, no caso a Holanda. E essa crescente atividade comercial deu ênfase a uma nova classe social emergente chamada de burguesia. E a burguesia comerciante nos Países Baixos foi a principal fonte de mecenato e de encomendas para as obras dos artistas da região. E o Rembrandt fez diversos retratos da alta burguesia e também, além de retratos individuais, retratos de famílias, retratos coletivos para algumas corporações de ofícios, para alguns sindicatos e assim por diante. Esse é um dos quadros mais conhecidos do artista. Ele está no Mauritshuishaus em Haia, mas é um museu que sua origem da construção do palácio era a residência do Maurício de Nassau, importante líder militar e político holandês, o mesmo que veio ao Brasil no século XVII. Na missão holandesa, né?
E esse quadro está lá hoje porque essa casa, esse palácio que pertencia ao Maurício de Nassau foi transformado em um museu com as coleções da família. Bem, esse quadro é um quadro muito especial, pois é um retrato de grupo, se chama A Lição de Anatomia do Dr. Tulpe, e é um quadro justamente de um médico fazendo uma demonstração numa aula de anatomia. Ele está ali esticando, né, puxando, pinçando os nervos e mostrando o funcionamento do sistema de nervos no braço e com as mãos. A característica que mais nos penetra no quadro é uma maneira muito mais imaginária, muito mais estruturada segundo o imaginário do artista, segundo as intenções que ele tem, do que uma luz propriamente física. Nós vemos aqui que se ele tivesse uma janela aberta desse lado da esquerda, né, iluminando as faces e os ombros, a luz estaria muito intensa, né, com uma luz solar sobre os ombros dos personagens e muito intensa sobre o cadáver, de modo que ele vai iluminar de um modo ilusório, de um modo imaginativo, né, ficcional, para os elementos da pintura aos quais ele quer chamar mais atenção. Então é uma luz muito intensa no cadáver que está sendo dissecado, que está sendo usado como modelo para orientação médica, e uma luz nas faces dos personagens representados, demonstrando a reação de cada um deles à explicação do professor. Nisso, a gente vai ver a maestria, o grande diferencial que o Rembrandt fazia em suas composições ao dar vida, ao criar dinâmicas nessas composições. Normalmente os retratos de grupo dessa época eram retratos de personagens enfileirados, todos praticamente no mesmo plano, né, feito pelos seus artistas, colegas, contemporâneos, de modo a tornar igualitário o protagonismo de cada um dos personagens. Aqui o Rembrandt vai criar uma cena teatral, uma cena dinâmica. Outra característica da arte barroca é justamente esse aspecto teatral das cenas, esse aspecto dramático. Né? Tem uma característica de uma luz teatral e de como se estivéssemos no meio de uma peça, como se a explicação do professor aqui e médico tivesse chamado a atenção e causado reações diferentes em cada um dos seus representados, aqui dos seus alunos, né, aqui representados. O que a gente vai perceber como diferencial também do Rembrandt é essa capacidade de encenação, de organização de uma composição complexa como essa. Nós vamos descobrir, né, que isso se dá muito pela história do artista desde a infância. Com 5 anos de idade, os seus pais matriculam o Rembrandt numa escola latina, na qual ele teve, além do aprendizado em seu ateliê, suas composições, ele organizava de modo teatral. Outro tema explorado pelo artista, nesse momento estou fazendo um breve, né, uma medida en passant sobre a carreira dele antes de entrarmos nos museus, por obras que não estão nos museus que nós veremos hoje. Então essa outra obra que eu mostro é de um outro tema muito difundido e retratado pelo Rembrandt, que foram as cenas com conteúdo religioso, com conteúdo sobretudo cristão, protestante, e conviviam no país calvinistas, protestantes, católicos, judeus, pessoas de diferentes religiões. Os judeus que haviam sido expulsos da Espanha encontraram abrigo justamente nos Países Baixos. Era um país mais liberal, mais aberto às diversidades. E o Rembrandt, ele nunca se posicionou efetivamente nem de modo político, nem de modo religioso. Ele pintava para todas as categorias, né? Para todas as religiões, para as diversas castas sociais também que pudessem bancar o seu trabalho. Então, alguns dos temas desenvolvidos por ele são os temas também religiosos. Aqui no caso, é o quadro da volta do filho pródigo, que está exposto no Museu Hermitage de São Petersburgo. Quadro belíssimo também, dessa penumbra escura, né? Enquanto que vai ter uma ênfase no velho pai, já idoso, cego, recebendo o filho que havia saído de casa em busca de aventuras e voltou ao maltrapilho, sendo acolhido pelo seu patriarca. Outro tema desenvolvido pelo Rembrandt foram os temas mitológicos. Diversos quadros dele abrangem esse tema da mitologia como um todo. Esse quadro é o quadro da Flora, deusa da fertilidade, deusa da
usou de modelo para representar a Flora foi a primeira esposa do artista, a Saskia. É uma história interessantíssima, a história do pintor, sobre sua vida pessoal. O Rembrandt é um dos artistas que tem o maior número de publicações de livros, de cartas, filmes feitos a respeito dele, sua trajetória, em que nos fazem ter uma noção maior do que foi a sua vida. Uma vida repleta de mistérios, de glórias, de fortunas e de desfortunas, né? De desventuras, aventuras e desventuras. E nós vamos começar a narrar a história de vida do artista justamente visitando a sua residência, uma de suas residências em Amsterdã. Para isso eu vou entrar num outro site. Essa casa em que o artista viveu a esse recinto, que é essa construção, né, de 3 andares, onde o artista viveu. Foi uma das residências do pintor. O Rembrandt, ele veio de uma família pobre, né, considerada pobre. O seu pai era oleiro na cidade de Leiden, e ali ele teve os seus primeiros ensinamentos e alfabetização justamente nessa escola latina. Aqui nós estamos entrando na residência, vamos ver a cozinha. Há uma busca de preservação dos móveis, objetos originais da época em que o artista viveu, onde a gente pode ter um pouco a noção do que era o estilo de vida a essa época. Vamos entrar em outro ambiente, enquanto isso eu continuo narrando um pouco da história de vida do pintor. Bem, ele nasce em Leiden, vai estudar nessa escola latina, é alfabetizado, aprende as matérias tradicionais, começa a ter aulas de artes, de desenho e sobretudo de teatro, que é de onde vem essa noção de composição teatral, essa noção, essa sensação de estarmos dentro de um teatro, de uma peça viva, né? O quadro ganhando essa notoriedade vivaz. Aqui uma das salas da residência, uma residência com muitos cômodos, é uma residência que foi adquirida por ele depois do seu casamento com a Saskia. O Rembrandt, quando ele tinha aproximadamente 23 anos de idade, ele se muda de Leiden para Amsterdã em busca das obras, pinturas da época do barroco holandês, fazem parte da coleção do museu, além de esculturas, alguns bustos em escultura ao alto. Isso aqui no fundo, gente, é muito simpático, parece um armário, né, de madeira. Na verdade era um dormitório. Aqui dentro, nessa foto a gente não vai conseguir ter nítido isso, porque tem pessoas à frente, mas ela tinha um dormitório, uma cama, um colchão aqui dentro e fechava-se por cortina. Então era um dos dormitórios da residência. Bem, quando ele vai a Amsterdã, ele vai ter uma espécie de sócio, um representante que irá comercializar as suas obras de arte. Era um homem muito rico, muito abastado e influente. E a carreira do Rembrandt deu um salto considerável. Ele passa a ser um dos artistas favoritos da alta burguesia holandesa, começa a vender trabalhos também para outras culturas, para outras sociedades, né, para outros compradores pela Europa, e o seu nome começa a soar para muito além do seu território. Era um artista que era tido já em vida como o maior pintor da Europa, antes dos 30 anos. E para um artista ascender socialmente, trabalho, a sua carreira, o seu êxito no mercado, e também conquistar um bom casamento, né? E nesse ínterim, ele conhece a sobrinha do seu comerciante de artes, num jantar na casa desse comerciante, e ali eles acabam se envolvendo e ele se casa com a jovem Saskia, alguns anos mais jovem, se não me engano, 6 ou 9 anos mais jovem do que ele. É uma junção assim, de interesse financeiro, possivelmente, provavelmente uma reação de quando eles se conheceram, de terem se envolvido emocionalmente e ser visto como um bom casamento por ambas as partes, tanto pela família da moça, porque ele já era um pintor bastante considerado e seria uma honra, né, desposar de um artista do renome, do tamanho do Rembrandt, bem como para ele estar numa ascensão social desse modo. A Saskia era filha do grão-mestre dos Burgos
de Amsterdã, ou seja, um dos homens mais ricos da cidade. O dote recebido pelo casamento foi de 40 mil florins. Um quadro do Rembrandt na época variava em cerca de 1.500 florins, então era uma fortuna bastante grande para a gente ter em comparação. Essa sala aqui do museu vai nos mostrar uma série de esculturas, bustos antigos de imperadores, réplicas de esculturas romanas, coleções de conchas, esponjas do mar. Vai nos mostrar diversos objetos e utensílios de culturas diferentes da cultura europeia, que mostram um dos chamados, digamos assim, vícios do artista, que era justamente de ser um colecionador. Ele começa a fazer diversas aquisições de obras de arte, de obras da Renascença, de esculturas antigas e peças de culturas diferentes da cultura europeia. Essa paixão por coleções diferentes foi tornando o artista, envolvendo o artista em altos gastos com essas aquisições. Ao longo do tempo, ele e a Saskia tiveram 4 filhos, e os 3 primeiros filhos acabaram falecendo antes de 1 ano de idade. Até que nasceu o 4º filho do casal, que foi justamente o Titus. E o Titus foi um menino que nasceu já com algum problema de saúde, e na semana do nascimento, após o nascimento do Titus, a Saskia veio a falecer de tuberculose. Então começa um período na vida do Rembrandt, um período de sucessivas tragédias. Ele vem a perder a esposa, já havia perdido 2 filhas e um filho. Compras e luxos devidos às aquisições, que ele havia feito. Ele tinha se tornado um homem muito rico, conhecido o sucesso muito cedo. Seus quadros eram ultra valorizados, mais a herança recebida, mais os bens recebidos em dote pelo matrimônio, tinham feito com que ele começasse a se exceder nos gastos. Após a morte da Saskia, vem também um período um pouco mais infeliz na história do Rembrandt, e isso vai culminar num declínio social, num declínio financeiro muito grande. Os últimos 20 anos da vida do Rembrandt, 25 anos da vida do Rembrandt, foram muito tristes, com sequências de outras tragédias familiares até a falência completa. Antes de chegarmos nesse ponto, nós vamos ver no ateliê dele, continuar visitando o Museu Rembrandt e visitarmos aqui essa sala que foi o ateliê principal do Rembrandt, um dos ateliês, esse é o principal, onde ele compunha com a Saskia. E essa residência era uma residência numa zona nobre de Amsterdã e que lhe proporcionava uma ascensão também social, um status muito grande. Essa casa ele se endividou muito para conseguir pagá-la, e foi também um dos motivos de difícil cumprimento dos afazeres financeiros que ele tinha, das contas que ele devia pagar. Foi um dos motivos também da decadência financeira posterior dele. Bem, quando a Saskia morre, o Rembrandt, ela deixa em testamento que todos os seus bens adquiridos e recebidos pelos dotes do matrimônio, sua herança toda ficará para o Titus. E o Rembrandt pode usufruir dessa herança desde que ele não se case novamente. E aí abre uma nova página em sua história, quando ele vai se envolver com a Gertrude, depois com a Heinrich, que foram outras 2 companheiras dele, sem adquirir matrimônio para não perder sua parte da herança. Enfim, histórias paralelas. Agora a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a obra e a prática de pintura do Rembrandt em seu ateliê. Esse ateliê, esse espaço, a gente vê aqui um cavalete com uma tela. Quem visita o museu vê a demonstração ali de como ele preparava a tinta e a tela para ser aplicada. E aqui nesse canto, onde temos 2 colegas aqui visitando essa mesa, tem os materiais de pintura, os pincéis, pigmentos e como o artista utilizava esses materiais para macerar e fabricar a tinta. O último andar do ateliê, da casa do Rembrandt, vai mostrar o ateliê coletivo, dividido em alguns segmentos, onde ele dava aulas, lições de pintura. O Rembrandt, além de ser pintor,
de administrar os seus bens, ele era também professor de pintura. Registra-se que ao longo de sua vida ele tenha tido cerca de 50 alunos ao longo de sua trajetória profissional. Aqui nós vemos como os ateliês dos alunos, como os espaços destinados a cada aluno eram organizados, com janelas laterais, uma mesa, um balcão abaixo da janela e o cavalete com a luz lateral entrando para que os alunos executassem seus aprendizados, seus treinos de pintura. Nós conhecemos melhor a sua arte e ensinava ela, a sua técnica, aos seus discípulos. Bem, vamos caminhar algumas ruas pela cidade de Amsterdã, passar por alguns canais e adentrar visitando o Rijksmuseum, um dos museus mais belos e mais visitados da Europa. Aqui nós estamos aos arredores do museu. Eu vou girar um pouquinho para que a gente veja a Praça dos Museus ao fundo, onde tem o letreiro AI Amsterdã, que nós vimos na foto no início da apresentação. E agora nós vamos adentrar ao museu. Deixamos nossa bicicletinha do lado de fora. Aqui estamos pelo saguão de acesso. Lembrando que é uma construção neogótica que vai abrigar a vasta coleção de obra renascentista, medieval, barroca, neoclássica, romântica até o impressionismo. Estrutura metálica e com iluminação natural no vão central, que vai nos dirigir às salas onde estão concentradas as coleções de Rembrandt e de seus contemporâneos. Nós vamos agora começar a entrar numa das salas com obras do Rembrandt, que ele pintava temas da mitologia, que ele pintava retratos, e aqui a gente vai ver um pouco disso tudo no Rijksmuseum. Adiante de nós, um homem com turbante, uma das representações de retratos do Rembrandt, e a gente vai começar a perceber a riqueza de detalhes que o artista colocava, tanto na fisionomia, quanto na roupa, nas joias, nos elementos que compõem a sua obra. Nós vamos caminhar um pouquinho ao lado e nós vamos observar melhor, ou mais de perto, 3 obras de pequeno porte do artista e que vão nos dar uma boa representação do que era a obra dele na fase de juventude, na primeira etapa, na fase mais inicial de sua carreira. Nessa parede aqui nós temos alguns quadros de pintura holandesa e entre eles 3 Rembrandts muito especiais. Esse da profetisa e lá ao fundo mais distante, vamos aproximar um pouquinho dele, um belíssimo quadro bíblico, religioso, nos mostrando ali Jeremias lamentando a destruição de Jerusalém. Para a gente poder apreciar, degustar melhor dessas obras, eu vou abri-las numa imagem um pouco maior. A profetisa Ana vai mostrar a profetisa, olhando livros que anunciaram a chegada de um Messias. Muito comum na obra do Rembrandt, ao longo de sua carreira, ele ter como modelos as suas pessoas mais próximas, os seus parentes, os seus familiares. Aqui, quem pousou para o artista fazer essa pintura da profetisa Ana foi a sua mãe. Nós vamos ver a ênfase que o artista dá na mão junto ao livro sagrado, dela folheando o livro. São muito importantes na representação da figura humana do Rembrandt. A expressividade dos rostos, o posicionamento do corpo e as mãos, como ele gestualizava, como ele pintava a ação da mão na pintura, na representação da imagem. O Rembrandt, talvez por essa ligação que ele teve na adolescência com o teatro, ele entendia muito bem a importância da expressividade corporal. Em termos técnicos de representar a pintura, era um artista que usava a tinta espessa naquilo que ele gostaria de chamar mais atenção, ou enfatizar o detalhe de textura naturalista. Se a gente der um zoom ainda maior nessa mão, a gente vai conseguir perceber melhor as rugas aqui representadas, a textura da pele. Para ele também esse sentido tátil
da pintura, por utilizar uma tinta mais espessa, também se representava em uma maneira como se ele quisesse aguçar o nosso sentido para esse instinto do tato. A gente vê que a pintura da mão não é uma mão colocada ali ao acaso, de qualquer modo. Ela parece deslizar sobre o livro, como que acariciando, como que acompanhando linha a linha na leitura. Então é uma obra que procura mexer com outras sensações além da visual, mas que nos provoque a sensação de perceber o movimento da mão sobre a leitura. A sua mãe já tinha uma certa idade, né, quando posou para esse quadro da profetisa Ana. O quadro seguinte ali na parede é justamente um autorretrato de juventude também, em que a gente vê que o artista coloca uma sombra bastante intensa, de modo a da face dele, penetrando da esquerda, posando sobre o ombro, batendo nas bochechas e na orelha e deixando o restante na penumbra. Nós precisamos investigar a pintura para enxergar no meio desse breu o olhar do jovem pintor. É muito difícil de perceber esse olhar, né? Ainda mais com a imagem assim pela internet. Ao vivo a gente percebe um pouco mais essa sutileza. Mas o difícil é a aplicação técnica disso, como ele consegue criar uma penumbra sem que ela fique dura, mas que ela crie um aspecto de naturalidade. Outra característica da obra do artista foi o que eu citei agora há pouco a respeito da camada mais espessa, da tinta espessa. Novamente a gente vai perceber nas áreas iluminadas essa tinta aplicada em camadas, se tornando cada vez mais espessa e mais densa, nos mostrando, nos revelando justamente as pinceladas do artista. Se olharmos aqui no pescoço, na bochecha, no lóbulo da orelha, nós vemos que ele usou um pincel muito fininho e foi sobrepondo camadas luminosas, foi fazendo com que a luz surgisse com camadas mais densas e mais espessas. Percebemos aqui o fundo, uma coloração branca, acinzentada, com pinceladas muito pequenas sobre um fundo mais escuro, cinza escuro. Vejam esses pontinhos aqui nos revelando a camada de baixo. E uma coisa muito gostosa de se apreciar nessa pintura, que vai acontecer em diversas obras do artista, é uma técnica da raspagem. A gente vê isso acontecer nos fios de cabelo. Por exemplo, aqui o fundo foi pintado com uma cor escura. Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, ó. Esses fios castanhos, marrons, de linhas finas, foi usado com o cabo do pincel raspando a tinta clara que estava úmida ainda e espessa. Desse modo ele consegue uma precisão no desenho das linhas. Veja que bacana que ele usa essa mesma técnica aqui no cabelo para as linhas claras, né? Ele havia pintado claro com esse tom ocre, castanho, meio avermelhado, que a gente agora nota serem as linhas de luz do cabelo. Ele havia pintado isso no fundo, deixado secar e aplicou uma tinta marrom escura por cima, um pouco mais espessa, e com o cabo do pincel ele foi removendo e abrindo luz no cabelo. Então foi um artista com muitos recursos técnicos, e esse, para quem pinta, é um recurso saboroso, né, gostoso de se descobrir, de ver como o artista criou esses efeitos. As ruínas do Templo de Jerusalém é um quadro que ele usa como modelo, tem como modelo o seu pai, que posou para diversos quadros na sua fase de juventude, na fase de juventude do pintor, né? O pai já um ancião. Aqui ele pinta o Jeremias tendo recuperado relíquias de Jerusalém, enquanto a cidade está em ruínas, sendo devorada pelo fogo lá ao fundo. De novo nós vamos ter a ênfase psicológica, a ênfase dramática na representação corporal e na representação, vejam só, a postura do corpo e na representação facial. Como que o artista conseguia criar uma imagem, né? Chegar na imagem ideal para representar a lamentação. O olhar cabisbaixo,
a mão apoiando a cabeça, o rosto metade na penumbra, o olhar caído, justamente nessa pose de lamúrio, de lamentação. E uma ênfase enorme nos objetos. Veja que ele apoia o braço sobre a Bíblia e as joias recuperadas, colocadas com extremo naturalismo. Ele pintava também elas no breu, fazia emergir da luz, e esses pontos que nós vemos de iluminação mais intensa, nos metais especialmente, nas moedas, é com uma tinta bastante espessa. Aonde ele queria dar uma ênfase luminosa, ele acrescentava tintas cada vez mais grossas, camadas e camadas, realçando o brilho e a intensidade. Realmente foi um artista muito versátil. A gente vai ver o modo com que ele representa a joia, como ele vai conseguir essas texturas no metal, com uma técnica bastante diferente do que ele fez as roupas, com uma tinta de espessura média, a pintura do rosto, da pele, da mão, com uma tinta mais espessa, enquanto que o fundo ele faz com uma tinta diluída, rala, de um modo bastante rápido, contrastando os efeitos técnicos, nos representando diferentes efeitos visuais. Vamos agora voltar ao museu, né? E pelo museu nós vamos visitar uma outra sala, o grande vão com pinturas do século XVIII, com diferentes mestres da arte holandesa. Esse é o setor mais visitado do Rijksmuseum e em cada uma dessas salas traz obras mais específicas de outros pintores do século XIX, além das salas específicas também do Rembrandt. Nessa sala à esquerda, aqui, que agora está diante de nós temos Claes de Reda com as pinturas da sociedade holandesa. São retratos feitos pelo Frans Hals, artista contemporâneo ao Rembrandt e um dos artistas mais conhecidos desse século, ou que na sua época em vida era dos mais requisitados justamente para a pintura de retratos. Vamos abrir uma dessas pinturas do Frans Hals para a gente conhecer outros contemporâneos ao Rembrandt que realizavam suas obras nesse período. Aqui o retrato de Isaac Abrahams e a Beatriz van der Loon. Era um retrato matrimonial, né? Era um retrato, dentre as tantas vezes que esse artista foi convidado a retratar cenas de matrimônio, um casal recém-casado. Vai ter uma série de elementos simbólicos nessa pintura, representando o matrimônio, a união estável, né? Financeiramente estável do casal, pelo jardim à moda italiana, e uma praça à moda italiana ao fundo, com esculturas, uma ideia palaciana e um chafariz, e à frente o casal ocupando uma diagonal quase que todo o espaço da pintura, demonstrando a afetividade de ambos. O homem leva a mão ao peito como um símbolo de amor, né? Estando com um sorriso no rosto pela felicidade do matrimônio. Ela apoia-se sobre os ombros dele, também sorridente. Junto deles um ramo de hera, que era o símbolo da fidelidade feminina, e o cardo, símbolo da fidelidade masculina, aqui representando a união conjugal, a riqueza desse casal e também os seus laços matrimoniais de fidelidade. Caminhando um pouquinho mais pela sala do museu, nós vamos entrar no espaço destinado a outro grande mestre do século XIX, artista de extrema delicadeza no tratamento da luz e veracidade no modo de representação dos ambientes, que foi o Johannes Vermeer. Aqui nós temos algumas obras do Vermeer, junto de obras do Pieter de Hoek, outro pintor holandês do período, essa vista da cidade de Delft do Vermeer, mais ao lado algumas representações interiores do mestre flamengo, do mestre holandês Johannes Vermeer. Nós vamos abrir para ver com mais carinho a leiteira. Esse quadro tão famoso do Vermeer vai nos mostrar uma jovem servindo leite, né? Delicadamente derramando leite, tirando de um jarro, colocando em outro vasilhame. O Vermeer tinha um jeito, uma maneira, a janela lateral situada à esquerda, posava sobre o personagem, sobre a parede, sobre os móveis e utensílios, de modo a manter a mesma temperatura, o mesmo calor pousante ao longo de toda a composição. Aqui a luz entra, estoura no peito e na face da jovem, ela se propaga
pela parede, criando esse clarão ao fundo, e repousa tranquilamente na mesa com pães, com o leite e com os jarros. Outro artista que se destinava muito aos efeitos naturalistas, efeitos pictóricos de representação natural, de exploração das texturas naturalistas, como a gente vê tanto no jarro cerâmico, quanto no outro esmaltado, nas texturas dos pães, dos tecidos, quanto no objeto metálico pendurado à parede junto a um cesto. Então era outro artista muito inspirado na naturalidade, na representação natural das formas, e que fez da luz o seu elemento principal na pintura. Um detalhe muito simpático dessa obra é o vidrinho quebrado junto à janela, por onde entra um feixe de luz mais intenso. Veja a preciosidade do detalhe, assim como o prego pendurado na parede, que ali não abriga agora nenhum quadro ou mapa, típico das outras obras do artista. Retornando à sala do museu, um dos temas que refletia o cotidiano da sociedade holandesa, tanto da alta burguesia quanto da classe média, retratados os seus costumes e seus modos de vida na pintura. Além do Vermeer, do Rembrandt, do Pieter de Rooij, nós vamos ter também um outro pintor de gênero, pintor do cotidiano, que foi o Johannes, ou Jan Steen, bravo pintor desse tema, e que pintava cenas inusitadas, cenas alegres, como essa que representa almoço em família aos domingos, crianças brincando com seus animais de estimação, e cenas de festividade em família, como a que nós veremos agora com mais detalhes. A festa de São Nicolau. A festa de São Nicolau, que era uma comemoração feita em dezembro, início de dezembro, que é o semelhante à nossa comemoração do Natal, a festa do São Nicolau, que depois no mundo ocidental nós comemoramos o Natal. A festa de São Nicolau aqui representada mostra uma balbúrdia, uma festa em família, com toda a algazarra e os conflitos familiares que às vezes emergem. Nós vemos aqui em primeiro plano, abaixo na pintura, uma garotinha com algum presente, algum brinquedo que lhe foi dado nessa noite de São Nicolau. Uma outra moça, que provavelmente sua mãe, chamando a atenção, chamando-a para vir ganhar um carinho. Ao fundo nós vemos um senhor sorridente, vendo a situação que se trata as três crianças, sapato à mão, sapato vazio com varetas, pequenas varetinhas escuras, gravetos colocados dentro dele. Um pequeno garoto, um jovenzinho, ri de outro que chora. Provavelmente o garoto não se comportou, esse que chora não se comportou ao longo do ano, não ganhou presente, e o seu sapatinho que deixou junto à janela ou junto à lareira veio com um graveto dentro, dizendo que ele se comportou mal e merecia umas gravetadas. Mas lá ao fundo, a vovó abre uma cortina, sinaliza com as mãos para o menino que ele estará perdoado, porque as vovós, convenhamos, as vovós são sempre aquela doçura, aquela vovó formosa, alegre, querida, que por mais travessura que o netinho faça, depois lhe dá uma educação, lhe dá um presentinho e tudo volta à paz da normalidade. Então aqui o Jan Steen, para quem não conhece, fica uma ótima sugestão de pintura nas cenas de gênero e cenas de interiores das famílias da época. Nós vamos caminhar para as salas do fundo, onde veremos as obras do Rembrandt com mais ênfase agora na sua fase madura de representação. Nós temos essa sala com 4 importantes pinturas do artista. À esquerda nós temos um autorretrato, ele se autorretratando como o apóstolo Paulo. Ao lado dele, um retrato do seu filho Titus como São Francisco. Era muito comum, como eu falei antes, o Rembrandt utilizar os seus parentes ou pessoas próximas como modelos, e diversas vezes elas posando como personagens históricos. Aqui ao centro nós temos um retrato de grupo, que é o retrato dos síndicos da guilda dos tecelões da cidade. Vamos
falar com mais detalhes desse quadro porque ele é muito especial. E à direita, a noiva judia, né? Ou hoje chamado de A Noiva Judia, mas o quadro já adquiriu outros nomes ao longo da história, como Isaac e Rebeca. De fato é um quadro que trata de um matrimônio, mas não se tem bem ao certo um título inicial, pois o artista não deixou isso como legado escrito. Vamos começar pelo retrato dele como o apóstolo Paulo. É um retrato, um dos últimos retratos que ele faz. Vai mostrar um Rembrandt numa pose muito mais filosófica, muito mais meditativa, pensativa. Antes, quando eu narrava a trajetória de vida dele, nós vimos que foi um pintor que teve uma ascensão social muito grande, enriqueceu, fez fortuna muito rápido, adquiriu um matrimônio com a Sácia, que era uma das moças de uma família, uma das famílias, vícios compulsivos pela compra e aquisição de obras raras, de coleções diferentes, sobre diferentes objetos, gastos excessivos com compras de moradias, tentando exaltar o seu status, o levaram ao longo do tempo à bancarrota, né, à falência. Ao mesmo tempo, ao longo desse período todo, ele teve consideráveis perdas afetivas. 3 dos seus filhos faleceram antes de cumprir 1 ano de idade, completar 1 ano de idade. A sua primeira esposa faleceu, depois a segunda esposa ou companheira faleceu, porque eles não chegaram a adquirir matrimônio. E essa fase da vida foi uma fase mais repleta de melancolia, onde ele ficou mais imerso em pensamentos, em sensações a respeito da vida. E era costumeiro também esses quadros se tratarem um aspecto de solidão, algo que o mercado não aceitou tão bem, e o Rembrandt começou a entrar em esquecimento do mercado. Foi um artista que ao final da sua vida vendia a preços mais baixos, muitas vezes para pagar dívidas dos seus quadros, e teve esse aspecto de pintar algo que a sociedade não estava interessada em consumir. Normalmente a sociedade holandesa dessa época, ela gostaria de quadros mais heróicos, que mostrassem a ascensão do capital holandês, e ele estava no momento de pintar quadros introspectivos, mais isolados, mais reflexivos. É daí que o Goethe, grande escritor Goethe, vai dizer que o Rembrandt foi um pintor filósofo, pois as suas pinturas nessa fase elas vão representar muito mais alguém com um aspecto filosófico, alguém que está representando, mostrando um personagem que pensa a respeito da humanidade, que reflete sobre a humanidade, sobre as condições de vida. Isso a gente vai sentir nesse retrato, de alguém que já está olhando para o passado, visto com esse sorriso e esse semblante com as sobrancelhas levantadas, alguém que viveu tanta coisa, conheceu a fortuna, conheceu a glória e conheceu também a decadência. As expressões faciais são fascinantes na obra do Rembrandt, com 18 anos de idade, vestido de São Francisco. É um retrato muito terno, muito querido. O Titus era um menino que cresceu ao longo de sua vida com uma saúde frágil. O Rembrandt e a Hendrik depois é quem vão educá-lo. A Hendrik foi sua segunda companheira. E foi um menino cercado de carinho e de afeto do pai. E as pinturas que representam o jovem, normalmente são pintadas desse modo, refletem essa afeição. E a gente observando, sente até a vontade de abraçá-lo, né? É um menino que foi representado tantas vezes nas obras do artista. Os Síndicos da Guilda dos Tecelões é um quadro extraordinário, um retrato de grupo, uma encomenda feita pelo síndico. Sempre que se deixasse, que terminasse um mandato, o legado fez desse modo, com uma vista de baixo, né, como se nós estivéssemos vendo de baixo para cima o quadro. O nosso ângulo de olhar está o canto em 45 graus da mesa, com os síndicos atrás dela. Nesse quadro, nós vamos ter... Ele fez desse modo justamente porque ficava numa parede ao alto. Quando entrava-se na sala, teria esse ângulo de visão do quadro, com os personagens virando, né, em direção à porta, para que a gente desse a sensação que estávamos interrompendo uma entrevista, uma reunião deles, de modo que estivéssemos entrado sem ser convidados e desviado a atenção dos personagens. Cada um deles virou em direção do intruso na sala. E A Noiva Judia é um quadro tido talvez como a última pintura do Rembrandt. Vai representar um
quadro que parece, pelas roupas, pelas vestimentas, um quadro bíblico de algum casal hebreu, pode ser Isaac e Rebeca, não se tem exatamente ao certo. Aqui, se eu der um zoom, a gente vai perceber que essa época o pintor ele quase que esculpia com a tinta, né? Ele quase modelava com a tinta de tão espessa que eram as camadas de tinta sobre a tela. Uma curiosidade, quando o Vincent van Gogh visitou o museu pela primeira vez junto a um amigo e viu esse quadro, ele confessou a esse colega de que ele daria de bom grado 10 anos de sua vida em troca de 10 dias diante desse quadro apenas com pão e água. Tamanho encantamento que a obra despertou no Vincent van Gogh. E para finalizar a nossa exposição de hoje, a gente vai na sala mais visitada, mais procurada do museu para vermos The Night Watch, né? O quadro da Ronda Noturna, talvez o quadro mais famoso do pintor. É um quadro de grandes dimensões, vocês veem aqui um quadro, um enorme painel, que adquire muita profundidade e realismo e nos convida a adentrar na cena. É um quadro da Ronda da Guarda Cívica da cidade de Amsterdã, uma das tantas guardas cívicas, das corporações de guardas cívicas da cidade. Vai mostrar capitão e tenente conduzindo o seu batalhão, mas não é um momento de guarda, de ronda noturna em sentido de vigília, mas sim de um desfile. São todos com roupas de desfile, com roupas festivas. Nós vemos comandante e tenente em primeiro plano, fuzileiros ao fundo, lançadores, o homem batendo aqui o tambor, né? Tocando a marcha, conduzindo esse desfile. É como um desfile cívico. Em meio a tudo isso, o artista cria o convencional de fazer esses retratos da guarda cívica à época era colocar todos alinhados como os demais quadros que estão nessa mesma sala no museu. Percebam lá ao fundo, por exemplo, o quadro do Franz Hals, onde todos estavam mais ou menos alinhados e com igual importância, já que todos pagavam uma consideração, uma quantia praticamente igual. O Rembrandt ele vai estar mais interessado em mostrar um momento real, com uma cena teatral, com movimento, mostrando mais a vida como ela era, como ela funcionava. Isso causou uma certa revolta naqueles que aparecem menos na pintura, que se negaram a pagar a sua parte na obra. Isso à parte, o quadro, a sensação do quadro estando ao vivo diante dele é que a gente parece que vai caminhar para dentro do quadro, que a guarda vai sair do quadro e caminhar pela sala. Tamanha ênfase de profundidade, de sensação real que tem o quadro. O artista coloca inclusive um cãozinho latindo para o tambor que está incomodando. Mas é uma representação que com o tempo foi sumindo devido ao desgaste da uma aparência extremamente iluminada, quase como um anjo. O quadro foi pintado em 1642, o mesmo ano do falecimento da Saskia, sua esposa. E esse semblante ele é reconhecido em diversas pinturas que o artista fez, utilizando a Saskia como modelo. Então o quadro, enquanto ele pintava essa obra, a Saskia veio a óbito, ela faleceu, e o quadro realmente é um mistério, um enigma, porque a presença dela no quadro, mas nos dá uma ideia de ser uma presença iluminada, que não deixará de estar presente nas memórias do artista. É provavelmente uma homenagem dele à esposa recém-falecida, como se ela fosse continuar em sua memória, em sua vida, por todo o tempo. Com essa obra a gente vai